Olá, aqui é Charles Peterson, autor do Método Peterson de aprovação para concursos, e este é o segundo vídeo desta série de vídeos que explica o que você precisa fazer para memorizar 95% de tudo o que você estudar. Aprender a planejar o seu tempo de estudo e aprender a ter disciplina e motivação. E só assim perder o medo que você tem de estudar muito, ficar estudando e nunca passar ou esquecer o que estuda. Mas antes, eu queria agradecer aos vários comentários elogiando o nosso vídeo anterior. É muito gratificante para mim ver essa nova nação de estudantes guerreiros nascendo. Pessoas realmente interessadas em vencer na vida pelos estudos. Eu me chamo Ana Luísa Belo de Souza, eu sou advogada e eu vim para Belo Horizonte para poder estudar para concurso público e eu estou focada no Tribunal Regional do Trabalho. Ele falou, foi até lá que eu conheci ele e que eu achei assim, talvez ele seja a luz no fim do túnel para mim. Ele falou assim, que ele gostava de trabalhar com um método que ele tem que chama flashcard, que é você colocar perguntas e respostas atrás de uma ficha e sempre que possível você tá lendo aquilo ali. E assim, aí a gente começou a trabalhar, porque no início, para você, tudo que é novo é difícil no início, mas com o tempo você vai adquirindo aquilo, né? A técnica de fazer aquilo. E aí o Charles falou assim, todos os exercícios que vocês errarem, você vai montar uma ficha e sempre vai ler aquilo. E eu achei aquilo fantástico. E hoje eu acho que eu já tenho umas 500 fichas de exercícios que eu errei mesmo. Ou então de exercícios que eu acertei, mas que eu falei, eu acertei isso aqui porque intervenção divina. E assim, a maioria das matérias que tá naquele... Hoje eu pego o flashcard e eu falo, isso aqui eu já sei, isso aqui é fácil, entendeu? Porque aquilo consolida na sua mente mesmo, não tem jeito. Na hora que você chega na prova, você fala assim, não acredito que caiu isso. Entendeu? É exercício, é prática, não tem como. Tem gente que estuda lendo. Faz exercício pra você ver. Não tem. E o flashcard é isso. É você pegar o que você não entendeu do exercício e colocar na folha para praticar ele. Todo dia você vai praticar aquilo. Vai ler a ficha ali, você coloca num bloco e vai lendo. 30 fichas, 50, e vai lendo aquilo todo dia. É uma técnica, não tem como, você vai... É a mesma coisa, se você fizer a mesma coisa todos os dias, uma hora vai ficar mecânico, você vai fazer e não vai nem ver. É a mesma coisa, o flashcard é isso. Eu fiz um concurso ano passado e eu fui super mal, até pro TRT mesmo, no estado de São Paulo. E um ano depois eu fiz o do TRT de Minas e assim, o meu aproveitamento foi assim, uns 80% de melhoramento. Isso pra mim é assim, fantástico. Vencer pelos estudos eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem. Então, finalmente, agora você vai aprender a minha ferramenta para você memorizar 95% de tudo. Pode comemorar, chame seu cachorrinho, chame seu vizinho, seu marido, sua esposa, o que você quiser, porque você vai aprender isso agora. Olha só, o princípio para memorizar, você tem que repetir. Sim ou não? Sim. O World Trade Center, qual foi a data que ele caiu? Talvez você não lembre muito bem, ou talvez você lembre. Eu acho que você lembra. O World Trade Center caiu quando? 11 de setembro? De qual ano? 2001? Talvez você não estava muito seguro no ano, certo? Mas você sabia que era 11 de setembro. O que repete mais na TV? O 11 de setembro ou 11 de setembro de 2001? Repete mais o 11 de setembro. E é por isso que você sabia. Agora, será que você sabe outras datas? Se eu perguntar para você a independência do Brasil, você lembra a data? Professor, foi 7 de setembro, né? Porque comemora-se 7 de setembro. Legal. Mais ou menos que você lembrou, né? E a data, o ano? Tenho certeza que você tem mais dificuldade no ano, certo?
porque ninguém fica lembrando você que é 7 de setembro de 1822. As pessoas não falam muito sobre isso. Outra data importante, o Natal. Você lembra o Natal? Claro, professor, 25 de dezembro. Legal. Agora, e a independência norte-americana? Você lembra? Não, pessoal, acho que não. Não sei, acho que tem um filme lá, né? 4 de julho? É, 4 de julho, isso mesmo. De que ano? Ah, o ano também aí eu não lembro, estudei isso há muito tempo. 1776. Todo tipo de informação que você lembra mais é porque você repete mais. É coincidência? Não é coincidência, não existe coincidência. Nome de 4 refrigerantes. Me dá o nome de 4 refrigerantes. Ah, professor, Mangangola, Antártica, Fanta, Sprite. É o que eu sempre ouço. Você lembrou 4 marcas de cerveja? Facilmente? Fala aí pra mim. 4 marcas de cerveja. Beleza. 4 times de futebol. Beleza. Agora me dá os 4 nomes de amigos seus. 4 nomes de amigos seu. Beleza. Então você é muito bom de memória, né? Muito bem. Agora me dá 4 nomes dos físicos dos modelos atômicos que você estudou lá no nível médio. Quem são os físicos dos modelos atômicos? Ah, não, pessoal, eu não sei. Tem muito tempo. Dalton, o modelo do átomo indivisível. Thomson, o modelo do átomo com pudim lá, que é o átomo com carga. Rutherford e Bohr. Ah, isso tem muito tempo. Percebe? Tudo que você repete, você memoriza. Então, ponha isso na cabeça. Quer memorizar? Repita, repita e repita e repita, repita. Repita, revisa, você vai memorizar. Então, onde que você vai revisar as coisas que você aprendeu? Português, direito constitucional, história, geografia, química, o que você quiser memorizar, você tem que repetir. Como que você vai repetir isso? Eu ensinei na primeira aula, você tem que fazer revisões diárias dos seus resumos e fazer revisões semanais por meio de exercícios dos tópicos que você já estudou, de matérias que você já estudou. Esta fórmula é incrível, mas ela não é tudo, porque você não consegue medir se você já sabe, se você já lembra de 95%. Então, Charles, o que você vai ensinar pra gente? O que você vai ensinar que faz com que eu tenha certeza que eu memorizei 95%? Cartões de memória Charles Peterson. Por estes cartões, parece mágica, mas não é mágica. Eu não sou mágico. Você sabia que os alquimistas, no passado, eles eram considerados bruxos? Porque quando não se entende um fenômeno, é chamado sobrenatural. Mas todo fenômeno mágico é científico, mas que ainda não foi descoberto como método científico. Então não tem mágica isso aqui é neurociência. Experiência que eu desenvolvi também durante esses anos todos. Você vai repetir, lembra daquela revisão diária por meio de resumos? Nós vamos usar sobretudo os flashcards, essas fichas. Eu ensino a fazer um conjunto de fichas. Eu ensino a fazer mapas mentais, eu ensino a fazer quadros comparativos, eu ensino a fazer um processo de revisão diária espetacular. Nós vamos aprender flashcards, que por si só já vai fazer você memorizar 95%. As outras fichas vai fazer você compreender mais profundamente qualquer tema, qualquer assunto, mas não é a aula de hoje. A aula de hoje é memorização. Então veja bem, estes cartões
são umas fichinhas desse tamanho. E depois eu vou falar para você o tamanho exato, direitinho. No terceiro vídeo é só tira dúvida, tá? É 3 por 5 polegadas. Você encontra aí nas papelarias. Eu peguei esse cartão e eu falei assim, cara, eu vou usar esse cartão para gerar mini perguntas para a gente testar a memória. Foi aí que eu desenvolvi isso aqui. Então, ao invés de você anotar as informações, os seus resumos, só em caderno, eu substituí caderno, não trabalho com caderno. No meu método não existe caderno para rever a matéria. Você usa o caderno no cursinho ou na sala de aula para você fazer anotações de algumas coisas importantes. Beleza. Mas aquelas coisas importantes que você tem que memorizar, você precisa pôr aqui, nestes cartões. Como, professor, que eu vou colocar nestes cartões? Então eu não vou revisar mais o caderno? Não, eu estou ensinando você uma tecnologia diferente, uma metodologia diferente. Não revise o caderno, revise os cartões, porque os cartões vão garantir a sua memorização. Então vamos lá. Isto aqui é um exemplo de cartão, ó. Peguei o cartãozinho aqui e coloquei ele aqui na tela, no quadro, na lousa, para você ver. Para que serve este cartão? Para você anotar nele tudo que você tem que memorizar. Tá, professor, que momento que eu anoto isso? Em qual hora? Sobretudo quando você errar questões. Existem outras regras, são várias regras. Se eu for explicar tudo aqui para você, minha aula vai demorar, não é alguns minutos, são horas. Mas eu quero que você já aplique isso que eu vou te ensinar. Toda vez que você fizer questões sobre história, geografia, português, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, o que for que você esteja estudando. Quando você errar, se você errar uma determinada informação, um determinado exercício, o que geralmente as pessoas fazem? Sabe o que elas fazem? Nada. Elas erram e falam assim, gente, eu errei isso aqui, deixa eu ir lá. Aí vai lá no gabarito, confere, lê algumas questões comentadas e fala assim, eu confundi. O prazo não é de 10 dias, não, o prazo é de 5 dias. Aí põe um asterisco naquela questão e ponto, não faz mais nada. Gente, isso não resolve nada. O que garante que você não vai errar novamente aquela questão é você fazer uma ficha flashcards daquela informação que você tinha esquecido, coloca aqui e revisa periodicamente para não esquecer mais. Exemplo, vamos supor que você fez uma questão assim, sobre inviolabilidade da casa. Inviolabilidade da casa. Inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos supor que você fez uma questão deste tema. E a questão falava sobre prestação de socorro, flagrante delito, sobre desastre e sobre eminente perigo público, eminente perigo. Aí você foi e falou assim, pode entrar na casa em caso de perigo iminente. E você errou, porque não pode entrar na casa de alguém em caso de perigo iminente. Nós só temos 4 hipóteses de quebra da inviolabilidade da casa. E aí você confundiu isso e você errou isso. Você vai fazer um flashcard desta informação para você não errar mais. É assim que você vai memorizar 95%. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você fez uma questão de prova e a questão era assim: assinale a alternativa correta sobre inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, inviolabilidade da casa. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. A inviolabilidade da casa pode ser quebrada em caso de flagrante delito. Verdade. Letra B. A inviolabilidade da casa pode ser quebrada em caso de desastre. Certo.
A letra C. A inviolabilidade da casa pode ser quebrada em caso de perigo iminente. Resposta errada. Não é perigo iminente. Confunde, parece que é, mas não é. Porque as 4 causas são flagrante delito, desastre, prestar socorro e determinação judicial durante o dia. Somente durante o dia, no caso de determinação judicial. Desastre, prestar socorro e flagrante delito, tanto faz de dia ou de noite, a inviolabilidade da casa pode ser quebrada. Mas não em caso de perigo iminente. Perigo iminente é um outro inciso do artigo 5º que trata de uma outra questão. Mas aí você confundiu por falta de memorização. E você sabe que as provas de concursos públicos, a maioria das provas no Brasil, na verdade, é memorização. E para memorizar é repetição. Por isso que essa ferramenta de repetição é extraordinária. Então você vai fazer um flashcards, um cartão sobre isso. Então você vai escrever bloco 1, ficha 1. Isso aqui é o cabeçalho do flashcard, tá bom? Você vai escrever VOF, que é uma modalidade do flashcard. Eu tenho 3 modalidades, VOF, complete e responda. Eu vou começar aqui com o VOF. E aqui você põe a matéria. Qual é a matéria? Direito Constitucional. Então o cabeçalho está pronto. Este é o cabeçalho do flashcard que a gente está fazendo. Veja que fazer um flashcard, ele demanda sua concentração, ele demanda seu tempo. O estudo fica muito mais dinâmico, muito mais empolgante, tá? Então você escreve aquela afirmativa que você errou, você escreve ela aqui, porque você achou que era verdade, que poderia quebrar a inviolabilidade da casa em caso de perigo iminente, mas não pode quebrar. Então você vai escrever isso aqui. Então você vai escrever segundo. Beleza. Então, segundo a Constituição Federal 88, a inviolabilidade da casa pode ser quebrada em caso de perigo iminente. Resposta: falso. Isso não é verdade. Você achou que era, mas não é. Então você faz um flashcard com essa informação e com a pergunta VOF, e no verso do flashcard você vai colocar a resposta. Então a gente vai colocar a resposta no verso. Então eu vou apagar aqui. No verso do flashcard você coloca a resposta F e aqui você coloca a justificativa. Aí você vai lá no inciso que tem o perigo iminente, ou quando você ler o comentário da questão, porque essa é uma ótima dica também, tá? Você precisa estudar com livros de questões comentadas, livros bons, confiáveis, bem falados, bem comentados mesmo, livros seguros. Ou tem sites também nesse sentido. Estudar com apostilas antigamente, quando eu comecei lá numa galáxia distante, há muito tempo atrás, as apostilas tinham só o gabarito, resposta, letra D, e não falava por quê. E aí você nunca sabia exatamente o que estava errado e por que estava errado. Hoje tem vários e vários materiais aí com questões comentadas. Então você põe aqui a justificativa. Ou seja, perigo iminente, trata-se do artigo tal que fala de tal coisa. E acabou. Aí você já deve estar perguntando, mas professor, aí eu vou memorizar uma afirmativa errada. Você não vai memorizar uma afirmativa errada. Eu já estou respondendo para você, porque você vai me perguntar isso. Professor, mas claro que eu vou estar errado, eu ler o flashcard com afirmativa falsa? Não, você está enganado, porque as questões do SESC, julgue os itens. Tem item falso e verdadeiro, e você tem que julgar eles se eles estão certos ou errados. Então você tem que acostumar com isso, você tem que ser capaz de ler uma afirmativa e dizer se ela é verdadeira ou falsa.
Por isso que você não vai memorizar o errado. Você não está lendo isso. Você não está lendo assim, ó. A inviolabilidade da casa pode ser quebrada segundo em caso de perigo iminente. Você não está lendo já pensando o que é. Você está lendo e avaliando. É ou não é? Deixa eu conferir se é. Você então está testando, você está forçando a sua memória. Por que você sabe seu CPF de cor? Você sabe seu CPF de cor? Sabe. Sabe por que sabe? Porque toda vez que te pergunta qual é o seu CPF, você vai lá e fala. Você não fica, peraí, deixa eu ler no meu CPF aqui. Você já memorizou ele. Agora, o telefone do seu namorado, o telefone da sua namorada, você não sabe, provavelmente. O celular do seu pai, de sua mãe, do seu namorado, dos três juntos, provavelmente você não sabe. Porque você usa a memória do celular. Você não disca para o número. Se você discasse para o número sempre, você saberia o número. Porque você disca para ele sempre. Percebeu? Memória é repetição. Memória é repetição. Memória é repetição. Repetir 3 vezes, porque 3 é um número mágico. Se você repetir 3 vezes, você já vai saber mais. Se você repetir 3 vezes, você saberá mais. Lembra do número 3. Então, é assim que você faz um flashcard VUF. Se a afirmativa que você colocar na frente do flashcard, vamos supor que você faz um flashcard VUF, por exemplo. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, a inviolabilidade da casa pode ser quebrada em caso de desastre. Sim, pode. No verso você põe V. Ponto. Agora, faltou só uma coisa aqui, que você tem que pôr sempre no verso do flashcard. A fonte, tá? Isso tudo que eu estou te ensinando, essa metodologia, do jeitinho que você está vendo, eu desenvolvi essa metodologia. E eu tenho um prazer de dizer isso, porque isto é real, e isso transformou a vida de incontáveis alunos. Você tem que pôr a fonte no verso do flashcard, sabe por quê? Artigo 5º, inciso 11, né? Inciso 11 do artigo 5º. Deixa eu escrever mais legível aqui, peraí. Inciso 11, artigo 5º, Constituição Federal. Pronto. Esta fonte no verso do flashcard garante com que você não esqueça, não se sinta inseguro. Porque pode ser que você pegue o flashcard e fale assim, peraí, mas é isso mesmo? Mas é isso? Aí você vai lá na fonte e confere. Eu tenho um aluno meu que experimentou isso, é aluno para residência médica. Professor, quando eu fui ler, porque ela disse para mim, a gente acha, não precisa colocar no flashcard, não, já entendi, mas 2 dias depois não lembra nada. Porque a nossa memória, ela não funciona porque você entendeu, ela funciona porque você repetiu. Então, ela foi ler o flashcard e ficou em dúvida daquele tema. E aí ela procurou na fonte, foi direto no livro, na página tal, e achou. Imagina se você tem um monte de flashcard e não tem a fonte. Caso você fique em dúvida, não consegue achar essa informação facilmente, tá? Então, este flashcard VUF, com ele, você já vai saber memorizar várias e várias coisas. Eu vou comentar rapidamente aqui, para não ficar muito extenso a nossa aula, uma outra modalidade de flashcard, que é a Responda. A Responda é o seguinte, é uma pergunta cuja resposta está no verso. Então, por exemplo, você pode fazer um flashcard que a pergunta é assim: o que é crime impossível? Então você vai pôr aqui bloco 1, ficha 2, né? Porque você já está na ficha 2 de direito penal. Aí você já está, mas professor, mas a matéria, o bloco não tem que ser de uma matéria só? Não precisa. As provas, sobretudo as recentes, ela está misturando muita coisa. Você não precisa fazer um bloco de constitucional, um bloco de penal, não precisa.
quando você estuda a matéria, algumas vezes você tem que ir do início para ter o fio da meada. Na maioria das vezes é assim. Mas para revisar, você não precisa revisar do início para frente. Você pode revisar de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás, o que for. Você tem que conseguir fazer isso. É igual eu explico aqui, ó. Você lembra das notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora volta. Consegue voltar? Não consegue voltar, só o músico que consegue. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Você tem que ter a capacidade de lembrar de trás para frente, de frente para trás. De cima para baixo, de baixo para cima. Então, quando você pega um flashcard, ele tem o nome da matéria, ele tem um contexto. Direito Constitucional, artigo 5º, inciso 11. Contextualizou. O próximo flashcard pode ser de outra matéria, que contextualizada você não irá confundir. Direito Penal, parte especial, tentativa, artigo XYZ, crime possível. O que é crime possível? Resposta no verso. Crime possível é aquele caracterizado pela ineficácia absoluta do meio e impropriedade do objeto. Fonte, artigo tal. Inciso XYZ. Então você vai ter sempre na leitura uma aventura, porque cada flashcard vai ser uma pergunta com uma resposta no verso, um outro vai ser um VUF, e aí um outro vem uma pergunta de um conceito, uma pergunta de um prazo, e você vai testando se está lembrando ou não. Por exemplo, eu tenho aqui de uma aluna antiga, comecei com isso no início dos anos 2000 e pouco. Tem aqui, ó, pessoa jurídica de direito público, de natureza meramente administrativa, criada por lei específica, para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade estatal que a criou. Funciona e opera na forma estabelecida na lei instituidora que a criou. Quem sou eu? Autarquia. Tem lá a página que está no livro que ela pegou. Outra aqui de uma aluna, essa é famosa. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Resposta no verso, que é o famoso só se diva plu que eu ensino, tá? Também. Então, outras pessoas já vi aí depois comentarem, que alunos meus comentários que viu o professor ensinar esse mnemônico só se diva plu. Então, flashcard é a salvação da memória, porque você vai memorizar tudo. Aí você já está pensando, eu sei que você já está cheio de dúvida. Professor, mas peraí, eu vou confundir o flashcard de todas as matérias, vai virar uma bagunça, vai virar mistureba. Você está especulando, você não experimentou isso. Todos os meus alunos, todos! Eu tenho um método que abrange todas as fases de um estudante que quiser ser um estudante campeão. Lado pessoal, planejamento, metodologia de aprendizagem, metodologia de revisão para memorização, tudo que você imaginar, vencer procrastinação, disciplina, meditação, todos os problemas. É um curso completaço, aço. Você tem que experimentar uma parte. Você não pode dizer, mas isso não funciona, nem experimentou. Agora, o meu método é muito grande, ele abrange todas as fases. Agora, tem aluno que fala, professor, esta metodologia eu achei difícil, eu vou usar essa. Não, mas essa aqui eu achei mais interessante para mim, porque são várias e todas elas funcionam. Mas tem uma que é uma das mais famosas entre todos os meus alunos. Essa que todo mundo fala, professor, eu não esqueço mais nada. Então, você precisa testar isso. Então, toda vez que você fizer questões e errar, você vai fazer um flashcard e vai ler todos os dias. Então, veja bem. Vamos supor que hoje você foi lá e fez questões e fez 3 flashcards. Hoje é segunda-feira, por exemplo. Então, no final do dia, você vai ler 3 questões, 3 flashcards.
Aí na terça-feira ou na quarta você fez mais questões, vamos supor que terça, e você fez mais este conjuntinho aqui. Esse você fez segunda, leu no final do dia, e esse você fez terça e vai ler no final do dia, segunda e terça junto. Aí você fez na quarta, mais esse tanto. Aí você vai ler na final da quarta-feira o que você fez na segunda, terça e quarta. Ou seja, todo final do dia, antes de dormir, antes de fechar os estudos, você irá ler os flashcards que você fez acumuladamente, esses flashcards cumulativos, de forma acumulativa. Como que você não vai memorizar agora? Claro que você vai memorizar, porque você produziu isso durante o dia. O que você pôs aqui? O que é relevante de memorizar. Aquilo que você não pode esquecer, que você fez questões e ainda está errando. É isso que você não pode esquecer. Então você fez isso. No final do dia você vai ler aquilo, porque aquilo que foi a essência do dia. E você lê na segunda isso, depois na terça junta, na quarta junta. Aí quando juntar todos e fizer, e se somar 50 ou 60, você vai colocar uma gominhazinha e vai chamar de bloco 1. O bloco 1 e vai iniciar a feitura do bloco 2. E aí você vai ter o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5, bloco 6, bloco 7, bloco 8. Você vai ter quantos blocos forem necessários. Aí já vem você, se você for um estudante guerreiro, você não tem preguiça. Se você ainda não é um estudante guerreiro, você tem preguiça. E é ansioso demais. Nossa, mas já vai ter muito flashcard, que horas que eu vou ler isso? Não vai dar tempo, você já começa a especular. Vai dar tempo, porque você vai ler um bloco fechado por dia. Só. E à noite, você lê o bloco que você está fazendo, que eu chamo de bloco em construção. Então, eu estou ensinando para você uma coisa absurdamente poderosa. Você precisa praticar isso. Não tem como eu te ensinar tudo agora e você surtar com tanta informação. Eu preciso que você pratique isso primeiro. Pratique isso, que só isso já vai ser revolucionário na sua vida. Você vai ler um bloco construído todo dia. E o bloco que você estiver construindo, você vai ler no final do dia enquanto você constrói esse bloco. Aí agora que vem a comprovação de que você vai memorizar 95%. Porque você vai fazer uma capa para o bloco, onde você vai monitorar os seus acertos em cada ficha. Mas isso eu só vou te ensinar na próxima aula. A capa eu vou te ensinar na próxima aula e somente para os alunos, que enviarem o pedido da capa. Professor, me ensina esta capa do flashcard. Como que eu faço essa capa, professor? Então, eu estou falando isso para você. Você vai mandar para mim, no meu WhatsApp, na lista de transmissão, a seguinte informação. Eu sou um estudante guerreiro. Como que eu faço a capa dos blocos de flashcards? Coloque esta informação, porque eu vou ensinar somente para vocês. Porque isso é valioso demais. Eu não quero ensinar isso para todo mundo e qualquer um. Eu quero ensinar para os verdadeiros estudantes guerreiros, os comprometidos, os que realmente terem testado, se você realmente testou isto aqui, fez, viu que deu certo, ficou empolgado e mandou para mim o pedido na lista de transmissão, no meu WhatsApp, no meu número do WhatsApp, que vai estar aqui escrito o número dele, da lista de transmissão dos estudantes guerreiros, da nação do estudante guerreiro. Aí eu vou mandar para você. Professor, eu sou estudante guerreiro, como que eu faço essa capa dos blocos de flashcards?
Porque se você mandar isso para mim, eu vou entender que você já experimentou, você já viu que funciona, você já entendeu o poder deste método e você quer aprender a fazer a capa. Então você vai, na terceira aula, aprender como que faz essa capa. Eu preciso que você então pegue para treinar isso. Na maioria dos concursos cai direito constitucional. Então eu preciso que você faça isso do artigo 1 ao 4º. Faça flashcards do artigo 1 ao 4º da Constituição Federal. Então eu quero que você estude esse artigo 1 ao 4º, basta você ler a lei. E se você nunca estudou essa matéria, tem que dar uma olhadinha em algumas aulas, mas ela é muito fácil. Se você já estudou, basta ler a lei seca e depois fazer 30, 40 questões desse tema e faz flashcards de todas que você errar e lê os flashcards periodicamente, todos os dias. Se você fizer isso que eu acabei de te falar, você vai ver como que vai ficar a sua memorização. E aí na terceira aula eu te ensino a fazer a capa e você vai comprovar que você memorizou 95%, como eu prometi, porque eu sou um guerreiro iluminado. Eu cumpro o que eu falo. O guerreiro iluminado tem palavra, tem integridade. Se falou, cumpre. Ok? Então, na próxima aula a gente se vê. Mas antes eu tenho um recado para te dar. Agora, muita gente me pergunta por que eu estou compartilhando as minhas técnicas de estudo com todo mundo? Por que eu não estou guardando isso só para mim? Bom, eu vou responder essa pergunta dizendo o seguinte: o que eu acredito? Eu acredito que este meu método tem o potencial de revolucionar e já tem revolucionado a forma de estudar das pessoas. Transforma a vida das pessoas. Elas economizam dinheiro, elas economizam tempo. E fazer isso, ajudar as pessoas a transformar a vida delas para elas serem felizes, livres, prósperas, isto é o meu propósito de vida. Este é o meu propósito de vida. Então, eu compartilho porque está totalmente alinhado com o que eu vim fazer aqui neste planeta. Eu acredito que todos nascemos para um propósito. Ninguém veio aqui sem nenhum motivo. Eu acredito de todo o meu coração que a gente tem um propósito. E eu demorei muito, bati muita cabeça para encontrar o meu. Hoje eu ajudo as pessoas, inclusive, a encontrarem o propósito delas. E o meu é esse: compartilhar informações que transformam, compartilhar conhecimentos, ferramentas que transformam a vida. E este meu curso, este meu método, tem este poder. Ele faz isso, ele transforma a vida das pessoas. Todo o meu trabalho é pautado nisso, em gerar pessoas mais fortes, pessoas transformadas e, assim, ajudar na transformação do mundo para que a gente tenha um mundo melhor. Sem o conhecimento, a gente não consegue fazer quase nada. E eu trabalho para que você tenha mais conhecimento. Aprenda a estudar corretamente para que você tenha bons conhecimentos, lembre deles, transforme a sua vida e, consequentemente, transformar o mundo. Nessa série de vídeos, eu estou dando uma introdução de como isso pode ajudar você também. Porém, para aquele que quiser realmente se tornar um verdadeiro estudante guerreiro, imparável, dominar todas as técnicas de memorização, saber planejar e se automotivar, aquele realmente que deseja saber tudo que tem que ser feito e como ser feito para obter sucesso nos estudos. Para você, eu tenho um programa de treinamento mais intenso e detalhado, que ensina o passo a passo para você aprender a estudar de verdade e assim ser aprovado o mais rápido possível. Mas só que é o seguinte, eu vou dar mais detalhes sobre este treinamento mais à frente. Eu não quero falar disso aqui agora. Agora eu tenho uma outra coisa para te falar, que no próximo vídeo eu vou responder para você as suas dúvidas mais frequentes e ainda vou mostrar como revisar e medir o seu nível de memorização. Aqui você terá certeza absoluta de que está memorizando 95% de tudo. E isso é maravilhoso, 1000 vezes maravilhoso.
Então agora deixe um comentário aqui nesta página com as dúvidas que você tem. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Luiz, eu sou acadêmico de medicina e eu primeiramente passei na Faculdade de Medicina de Petrópolis e consegui a transferência depois para a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora. Antes de conhecer o Charles, eu basicamente não estudava, não tinha uma motivação certa para estudar, não conseguia sentar mesmo e desenvolver horas de estudos, não estudava com eficiência e não tinha um aproveitamento bom. O vestibular de medicina era basicamente um sonho que eu estava muito distante da minha realidade. E ao conhecer o Charles, eu e ele montamos um plano de estudo com estratégia, montamos um programa com horas de estudos semanais e com técnicas diferentes assim, que me ajudou bastante a atingir meus objetivos, por exemplo, os mapas mentais, os cartões de memória, e são técnicas que eu utilizo até hoje no curso de medicina, são técnicas que me ajudam bastante, por exemplo, os cartões de memória mesmo, que ele me ensinou a fazer, e os mapas mentais que eu uso no meu tablet, que me favorecem bastante. E eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse encontrado o Charles, porque ele realmente me ajudou a ter uma motivação, a achar uma motivação certa, me ajudou a estar conquistando meu sonho. E eu recomendo muito o curso dele, e com certeza o Charles vai ser meu convidado de honra na minha formatura. Olá, meu nome é Karina, eu procurei o professor Charles Peterson para que ele pudesse me auxiliar a atingir o meu objetivo de ser aprovado em concursos públicos. Eu iniciei os meus estudos a partir das técnicas que aprendi com ele. Eu fui aprovada para o cargo de analista judiciário, área judiciária, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Eu obtive a aprovação no concurso para o mesmo cargo, porém no TRT da 8ª Região. E as técnicas que eu aprendi com o Charles fizeram com que o meu estudo ficasse mais focado, disciplinado, organizado e eficiente. E eu recomendo muitíssimo o trabalho do professor Charles Peterson, tanto seus cursos como seu acompanhamento de coach. Bons estudos para todos, um abraço.